A PEC da blindagem, aprovada pela Câmara dos Deputados, amplia a proteção judicial para parlamentares e líderes partidários. Isso muda, por exemplo, as prisões em flagrante, processos criminais, medidas cautelares e foro privilegiado. Essa coisa absurda aí que passou na Câmara dos Deputados, quem vai explicar pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. A cara de pau dos caras aprovarem um negócio desses. Sophie, cara de pau é pouco. Eu gosto do termo escárnio para essas situações, mas eu acho que a gente pode utilizar um termo, é uma licença criminal. É uma blindagem para possíveis crimes que podem ser feitos sem nenhuma restrição a partir deste momento. Se a situação já não era boa, agora pode ficar ainda pior. Eu vou te pedir, Sofia, tem uma definição que foi dada hoje por um senador, que eu acho que é uma das melhores para explicar a PEC da blindagem em termos práticos. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o que significa essa PEC, o que ela flexibiliza, o que ela traz de diferente na legislação. Vou te pedir para colocar o primeiro vídeo na tela, por favor. Câmara dos Deputados. O plenário da Câmara acaba de aprovar a PEC da blindagem em primeiro turno. Aí está o placar da votação: 353 votos sim, 134 votos não, uma abstenção. Seriam necessários para essa PEC passar neste primeiro turno na Câmara 308 votos. Então a gente percebe uma ampla votação a favor da PEC da blindagem. Ainda falta a aprovação em segundo turno, mas é importante destacar essa vitória que prevê, entre outros pontos, a exigência de uma anuência do ok da Câmara ou do Senado se um congressista, se um parlamentar, deputado ou senador for alvo de uma ação penal pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje o Supremo abre essa ação sem precisar de consulta, sem precisar de autorização do Congresso. Um outro ponto importante é que deputados e senadores terão que votar e no voto secreto para decidir o destino do colega que sofreu essa ação penal pelo Supremo Tribunal Federal. A gente já começa com tudo errado, né? Eu li aqui um comentário que a oposição tinha derrubado o voto secreto e com essa PEC volta a ser implantado aí o voto secreto no Brasil, que de fato deveria ser, no mínimo, uma falta de ética e transparência com a população, mas eu também acredito no termo de inconstitucionalidade. Se você votou no deputado, se você tem um representante no seu estado, você tem que saber como ele vota. Acho que é o mínimo da transparência e da ética política, né, Sofia? Dizer que o voto tem que ser secreto já é um absurdo. Mas essa PEC, aí a gente viu a matéria falando sobre o primeiro turno, e é interessante o seguinte: o primeiro turno ele foi votado ali por volta de 9 horas da noite. O segundo turno ele continuou a ser votado no mesmo dia. Então, os deputados ontem vararam, né, a noite com essa votação e conseguiram aprovar. A gente vai falar um pouco mais a fundo sobre isso. O segundo turno foi uma votação de 344 a 133. Por quê? Porque alguns deputados desistiram, inclusive, de manter o voto sim. Tiveram 2 do PT até que deram um passo atrás, mas outros 10 continuaram votando a favor da PEC da blindagem, também chamada de PEC da bandidagem, ou PEC da impunidade, porque é exatamente isso que ela faz. Vou explicar rapidamente as flexibilizações que ela torna agora vigentes, caso, logicamente, seja aprovada também no Senado, algo que é muito difícil que aconteça, mas não impossível no Brasil, que a gente está vendo isso passar pela Câmara. A gente tem agora a prisão em flagrante, que a Constituição já prevê que a prisão em flagrante de parlamentares deve ser submetida a um plenário na Casa Legislativa para decidir se será mantida ou não, e pela PEC em casos de crimes inafiançável, racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, dentre outros, os autores devem ser enviados à Câmara ou ao Senado em 24 horas. A decisão de manter ou não a prisão será feita por votação secreta
entre os parlamentares. Hoje a votação é nominal. Sofia sempre lembra aqui um caso que é muito interessante e acho que é muito simbólico para a gente entender o que é a Câmara de Deputados hoje. Hoje a gente tem na Câmara de Deputados o Brazão, o Chico Brazão, que foi cassado. E o Chiquinho Brazão ele não foi cassado porque ele está preso e a prisão dele foi mantida por votação dos deputados, porque ele é acusado simplesmente de assassinar a Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, numa trama que foi uma das mais elaboradas, uma violência política de gênero, uma violência racial contra a vereadora do Rio de Janeiro, sendo que ele ainda é acusado de vários outros crimes, como liderar uma milícia. Então, esse homem não foi caçado pela milícia, ele não foi caçado por ser mandante de um assassinato, pelo menos é suspeito do mandante de assassinato, ele não foi julgado ainda, não teve condenação, e ele foi caçado por faltas. É para vocês entenderem que isso é extremamente problemático e que isso vai abrir brechas para a impunidade. Outro ponto que a PEC aborda é a abertura do processo criminal. O texto recupera a parte do modelo antigo de 2011, quando era necessário o aval legislativo para a abertura de processo contra deputados e senadores. Então, o STF ele não pode mais abrir um processo sem autorização da Câmara ou do Senado para processar os parlamentares. A votação para autorizar ou não o processo também será secreta e deve ocorrer em até 90 dias após o recebimento do pedido. 90 dias, gente. Se a pessoa estiver cometendo uma fraude, um crime, continuará por 90 dias. A votação nominal, neste caso, foi retirada da PEC após manobra regimental no Centrão durante uma análise dos destaques. Então, a votação nominal também seria mantida, mas foi retirada por essa mobilização. Além da modificação das medidas cautelares, Sofia, a proposta estabelece que os parlamentares só poderão ser alvo de medidas cautelares expedidas pelo STF e não por instâncias inferiores da Justiça. As medidas cautelares são obrigações impostas pela Justiça a investigados e alvos de processos penais. Medidas cautelares incluem, por exemplo, restrição de contato ou obrigações impostas a investigados em processos penais, além da modificação do foro privilegiado, porque a PEC amplia o foro privilegiado e passa a incluir também o presidente de partidos com representação na Câmara Nacional. Com isso, eles passam a ser julgados diretamente no STF, assim como já ocorre com o presidente e vice-presidente da República, ministros do STF, PGR, deputados e senadores. E aqui é importante a gente lembrar que o foro privilegiado, que é chamado de foro especial para prerrogativa de função, é um mecanismo previsto na Constituição que já faz com que algumas autoridades tenham o direito de ser julgados por crimes comuns ou de responsabilidade em tribunais ou em casas legislativas. Nesse caso, a gente vai ter essas pessoas apenas sendo julgadas numa esfera máxima. E aí, uma coisa que eu vou até trazer aqui, Sofia, a gente vê aí algumas manobras para ajudar, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, a gente vai falar de outras, mas se alguma casa aí, o Valdemar da Costa Neto deixar de ser o presidente do PL, o Eduardo for empossado como presidente do PL, ele passa a ter foro privilegiado caso ele perca o mandato aí de deputado, algo que estão tentando reverter. Ele perde o mandato de deputado, por exemplo, ele pode ser o presidente do partido e pode, então, voltar a ter foro privilegiado. Estou só dando um exemplo de quão é perigoso esse tipo de articulação e manobra. Já falei que é muito difícil que passe no Senado, por quê? Porque vários senadores, dentre eles o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, o senador Otto Alencar, obrigada à Bahia, ele é aqui da Bahia, que já disse em entrevista que já chegou a tentar conversar com o Davi Alcolumbre, que já conversou com outros senadores, e que no Senado é muito difícil que haja essa aprovação, porque os senadores têm um outro entendimento do que é essa PEC da blindagem, inclusive senadores do União, senadores que estão ali na base do Centrão também. Mas, mais uma vez, as articulações que podem trazer em relação a isso não impossibilita que haja uma votação favorável a essa PEC, que é um escárnio. Sofia, eu vou repetir que é um escárnio, porque é extremamente baixo o que essa PEC deixa e as blindagens que ela passa a deixar valer aí para alguns deputados que podem ou não estar ligados com alguma ação criminosa.
E, Sofia, eu vou te pedir só para colocar o quarto vídeo, que é o vídeo da Andréa Sadi, porque a Andréa traz uma análise bem interessante de uma perspectiva do Supremo sobre a PEC da blindagem. Por favor, acho que aí com isso a gente consegue fechar. Falando em Observe, Supremo, queria cuidado. colocar aqui uma apuração que eu fiz lá para o blog, que casa muito com o que a gente vem falando, porque os ministros estão acompanhando e aí depois o Congresso reclama que tudo vai parar lá. Mas quem é o freio de uma discussão como essa? Cabe, obviamente, ao parlamentar, ao partido que sentir, que achar, que avaliar que isso é um escárnio, recorrer, ou uma injustiça, para usar o jargão jurídico, recorrer à última instância, que é o Supremo. Conversando com ministros da Corte já há algum tempo sobre isso, e ontem, depois que foi aprovado, eles estavam me dizendo como eles veem uma brecha para que criminosos ligados a facções se elejam buscando proteção parlamentar contra a justiça. Vai virar já existe, um porto seguro a Assembleia Legislativa, que repete exatamente o que acontece no Congresso. Então, assim, vamos lembrar, a gente está falando do Congresso Nacional que tem um destaque nacional, né? Então está todo mundo de olho, tem holofote. Imagina o que vai acontecer nas assembleias legislativas. Então é importante a gente puxar também esse fio para mostrar o efeito dominó que isso vai ter. Falando em Supremo, queria colocar aqui uma apuração que eu fiz lá para o blog, que casa muito com o que a gente vem falando, porque os ministros estão acompanhando e aí depois o Congresso reclama. É isso. A gente precisa compreender não só na esfera macro, mas também na esfera micro, o que isso pode implicar nas câmaras por aí. A gente já fala de muitos casos, de muitas violações de direitos ao redor do Brasil, e se isso acontece no nosso Congresso, na nossa Casa Máxima ali, dos deputados federais, o que isso não pode acontecer ao redor do nosso país. Então, é extremamente perigoso esse tipo de violação da Constituição, porque, de fato, isso me soa inconstitucional, mas outras instâncias aí outros partidos podem levar que não concordam, inclusive o governo, apesar de algumas pessoas do PT votarem a favor, mas essas pessoas que não concordam podem, de fato, levar ao STF. E, mais uma vez, a gente vai ter aquela briga dos deputados dizendo que o STF está agindo contra a Constituição e tentando outras manobras para bloquear, inclusive, avanços no país com uma chantagem barata para se blindarem. É um absurdo, né, Sofia? Dai, eu acho bem interessante isso, porque é uma questão que você vê que une o bolsonarismo e o centrão, que às vezes o bolsonarismo e o centrão estão juntos, às vezes eles estão separados. Essa é uma questão que une o bolsonarismo e o centrão, porque o centrão ele quer ter liberdade para roubar à vontade, sem correr risco de ser julgado pelo STF. O bolsonarismo quer liberdade para dar golpe à vontade, sem ser julgado pelo STF. Então os dois vão lá e dão as mãos, né? São os golpistas e os ladrões, um lavando a mão do outro. É basicamente isso. E eu não estou me referindo a nenhuma pessoa em particular, então fiquem calmos, jurídico aí dos deputados. Se alguém vier me processar, é porque vestiu a carapuça. E é bem interessante porque é uma total falta de vergonha na cara. Porque, gente, eu, assim, tipo, realmente gostaria de ver você achar alguém fora do Congresso, assim, do povo mesmo, que apoie isso. Nem os bolsonaristas vão achar isso uma boa ideia, sabe? É aquele tipo de coisa que, se você for ver entre o eleitor, vai unir esquerda, direita, centro, todo mundo. Enquanto isso, lá no Congresso, une direita, extrema-direita e até parte da esquerda. A gente vai falar mais disso em outro corte. Tudo junto. Para apoiar esse negócio. Então, assim, é um completo absurdo, é um escárnio. Eles basicamente estão se colocando a si mesmos acima da lei. Porque imagina, gente, a ideia é que os caras só vão ser processados criminalmente e por qualquer crime, se houver autorização dos seus colegas em votação secreta.
secreta. Os caras vão poder fazer o que quiser. Não estamos falando só de corrupção. A gente tá falando de outros crimes, sabe? A gente tá falando de assassinato, estupro. E eles não vão poder ser processados criminalmente sem que os colegas aprovem. Cara, não faz sentido. Não faz sentido. Esse país tinha que pegar fogo se esse negócio realmente for aprovado. A gente só não sabe se vai ser. Porque no Senado eles têm um pouquinho mais de vergonha na cara, e daí depois disso ainda teria que passar pela sanção da presidência da República, que o Lula com certeza não vai aprovar. E ainda existe a possibilidade disso, se eles derrubarem o veto do Lula, ainda ia acabar no STF, e daí a gente sabe como é que essa história vai, porque o STF existe o corporativismo, né? Então eles não vão querer ver o poder deles estar tolhido dessa forma. Então eu duvido muito que isso vá chegar de fato a entrar em vigor, mas se entrar, o povo tem que entrar na Câmara dos Deputados e tirar esse pessoal de lá Enfim. Ficamos por aqui, Dai? Indignadas ficamos, Sofia. Parar com isso antes que o jurídico venha dizer: Sofia, fica quieta! Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí, que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.